Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. Olá, a paz. Eu queria deixar neste dia uma palavra com você. Uma palavra que está em Provérbios 16:3. Nesse tempo onde nós vivemos, tempo de tantas incertezas, tempo onde os nossos projetos, os nossos sonhos muitas vezes foram interrompidos, eu quero falar com você o que a palavra diz. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Neste texto, Salomão vem falando que o nosso coração pode fazer planos, mas ele fala que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que muitas vezes os nossos sonhos parecem ser bons aos nossos olhos, mas o Senhor é aquele que estabelece todas as coisas. Por isso eu quero deixar com você esta palavra. Falar que não importa a circunstância, não importa o momento, saiba que se você entregar os seus objetivos, as tuas obras na mão do Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Ele vai transformar a sua situação, porque o nosso Deus continua sentado no trono, com as mãos estendidas para nos abençoar. Eu queria orar por você, declarando essa palavra e declarando que os teus sonhos, os teus propósitos estejam na mão do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero, Pai, neste dia abençoar a cada lar, a cada família, Senhor Deus, a cada projeto, Pai. Eu quero, Senhor, pedir para que o Senhor, Pai, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que a esperança seja reavivada no coração dos meus irmãos. Pai, que nós não possamos perder a fé, porque nós sabemos que o Senhor é Deus. Pai, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Eu quero pedir que o Senhor venha sondar o nosso coração, sondar as nossas vidas, sondar, Pai, todos os nossos propósitos e ver se há em nós algum caminho mau. Nós queremos, Pai, pedir a Tua graça e entregar os nossos projetos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Uma semana de paz. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. Olá, a paz. Eu queria deixar neste dia uma palavra com você. Uma palavra que está em Provérbios 16:3. Nesse tempo onde nós vivemos, tempo de tantas incertezas, tempo onde os nossos projetos, os nossos sonhos muitas vezes foram interrompidos, eu quero falar com você o que a palavra diz. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos.
Neste texto, Salomão vem falando que o nosso coração pode fazer planos, mas ele fala que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que muitas vezes os nossos sonhos parecem ser bons aos nossos olhos, mas o Senhor é aquele que estabelece todas as coisas. Por isso eu quero deixar com você esta palavra. Falar que não importa a circunstância, não importa o momento, saiba que se você entregar os seus objetivos, as tuas obras na mão do Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Ele vai transformar a sua situação, porque o nosso Deus continua sentado no trono, com as mãos estendidas para nos abençoar. Eu queria orar por você, declarando essa palavra e declarando que os teus sonhos, os teus propósitos estejam na mão do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero, Pai, neste dia abençoar a cada lar, a cada família, Senhor Deus, a cada projeto, Pai. Eu quero, Senhor, pedir para que o Senhor, Pai, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que a esperança seja reavivada no coração dos meus irmãos. Pai, que nós não possamos perder a fé, porque nós sabemos que o Senhor é Deus. Pai, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Eu quero pedir que o Senhor venha sondar o nosso coração, sondar as nossas vidas, sondar, Pai, todos os nossos propósitos e ver se há em nós algum caminho mau. Nós queremos, Pai, pedir a Tua graça e entregar os nossos projetos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Uma semana de paz. Olá, igreja! Olá, família! Seja bem-vindo ao culto online da IA Church. Enquanto o culto não começa, confira a nossa devocional da semana. Temos certeza que Deus irá falar com você. Deus abençoe. Olá, a paz. Eu queria deixar neste dia uma palavra com você. Uma palavra que está em Provérbios 16:3. Nesse tempo onde nós vivemos, tempo de tantas incertezas, tempo onde os nossos projetos, os nossos sonhos muitas vezes foram interrompidos, eu quero falar com você o que a palavra diz. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Neste texto, Salomão vem falando que o nosso coração pode fazer planos, mas ele fala que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que muitas vezes os nossos sonhos parecem ser bons aos nossos olhos, mas o Senhor é aquele que estabelece todas as coisas. Por isso eu quero deixar com você esta palavra. Falar que não importa a circunstância, não importa o momento, saiba que se você entregar os seus objetivos, as tuas obras na mão do Senhor, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Ele vai transformar a sua situação, porque o nosso Deus continua sentado no trono,
com as mãos estendidas para nos abençoar. Eu queria orar por você, declarando essa palavra e declarando que os teus sonhos, os teus propósitos estejam na mão do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero, Pai, neste dia abençoar a cada lar, a cada família, Senhor Deus, a cada projeto, Pai. Eu quero, Senhor, pedir para que o Senhor, Pai, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que a esperança seja reavivada no coração dos meus irmãos. Pai, que nós não possamos perder a fé, porque nós sabemos que o Senhor é Deus. Pai, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Eu quero pedir que o Senhor venha sondar o nosso coração, sondar as nossas vidas, sondar, Pai, todos os nossos propósitos e ver se há em nós algum caminho mau. Nós queremos, Pai, pedir a Tua graça e entregar os nossos projetos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Uma semana de paz. Boa noite, mais uma reunião do Reviva.
mais uma vez, ainda somente aqui pela internet, mas logo mais estaremos reunidos aqui, fazendo a transmissão e também fazendo a reunião de forma presencial. Eu peço para que o Espírito Santo se manifeste de uma forma especial, aí onde você estiver, seja na sua casa, seja nesse momento em deslocamento, seja no trabalho, caso você esteja no intervalo, que o Espírito Santo se manifeste de uma forma especial e que você seja alcançado nesta noite, em nome de Jesus. Talvez você tenha recebido aí o sinal e não conheça esse ministério ainda. Eu vou te apresentar rapidamente. O Reviva é um ministério que consiste num grupo de apoio, um grupo de acolhimento a pessoas que estejam sofrendo com qualquer tipo de vício, qualquer tipo de compulsão, e também os seus familiares, os chamados codependentes. Nós nos reunimos, mesmo que virtualmente, todas as quintas-feiras, às 20 horas, aonde nós temos sempre um momento de louvor. Hoje, excepcionalmente, não temos. Depois de reflexão na palavra. E depois temos um momento de partilha, que mesmo sendo reunião virtual, você tem a possibilidade de participar também. Quando chegar nesse momento, nós vamos divulgar, vai ter um telefone aí na tela, para que você possa, aliás, ele já deve estar desde esse momento, para que você mande uma mensagem de WhatsApp para nós, e nós vamos te encaminhar, se é a primeira vez que você está participando, para uma roda de triagem, nós chamamos de roda de boas-vindas, e a partir da próxima reunião, você poderá participar desse momento de partilha, de acordo com o que é a sua necessidade, de acordo com o que é aquilo que você está buscando. Então você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Aos que já participam, que Deus também os alcance, os abençoe, e vamos seguir aqui na nossa jornada. Quero fazer uma reflexão com vocês hoje, em cima de uma história bastante conhecida, que é a história de Ruth. E essa história começa em Belém, com uma família formada ali, cujo patriarca dessa família era um homem chamado Elimeleque, e por conta da situação social que a região estava vivendo naquele momento, de literalmente fome, eles foram buscar o sustento em outra região, e Elimeleque pegou toda a sua família, sua esposa Noemi, os seus filhos Malom e Quilion, e foram para Moabe. Durante os 10 anos em que eles viveram ali, Quilion e Malom tomaram mulheres moabitas como suas esposas. Quilion se casou com Orfa, e Malom se casou com Ruth, e com o tempo Elimeleque morreu. Depois os 2 filhos também de Noemi morreram, Malom e Quilion, e ficaram somente 3 viúvas ali, ali em Moabe, e portanto elas ficaram totalmente vulneráveis, uma vez que naquele tempo a mulher dependia muito, ou de um marido, ou de ter filhos, para que elas pudessem ser cuidadas ali pela figura de um homem. Noemi, portanto, resolve voltar para sua terra. E eu vou fazer aqui a leitura do texto no capítulo 1, vou ler dos versos 6 ao verso 16, para que nós possamos seguir aqui nessa história. Então se dispôs ela, Noemi, com suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor com S maiúsculo, Deus, se lembrara do seu povo, lá em Belém, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta à terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Beijou-as e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo?
Tendo eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos, tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho a esperança, ou ainda esta noite tivesse um marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até quando, minhas filhas? Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Tu, porém, volta a casa, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa, apesar de ser uma declaração de uma nora a uma sogra, uma das declarações mais lindas contidas na Bíblia, e é comumente utilizada, inclusive, em cerimônias de casamento. E essa história continuou, de fato, Noemi e Rute seguiram para a terra de Judá. Elas lá tiveram o contato com aquele que foi o remidor delas. Rute começou a cuidar da sua sogra e foi a um campo para colher, para pegar das sobras daquilo que era colhido naquele campo. E Boaz, o dono daquela terra, que era parente do esposo de Noemi, portanto de Elimeleque, viu aquela moça ali e contaram a história, tudo que tinha acontecido com ela, e que ela estava cuidando da sua sogra e, portanto, co-parente dele. E ele ficou compadecido e, mais do que isso, admirado com a postura daquela nora ali diante da situação, e fez com que ela tivesse acesso não só às sobras da colheita, mas ao principal da colheita, ao produto também já, os grãos já extraídos ali das espigas. Ele deu acesso a ela, a tudo aquilo que eles colhiam e produziam na sua terra, e ela dessa forma pôde cuidar da sua nora. Quando Noemi soube desse contato e reconheceu que Rute estava pegando aqueles mantimentos na terra de Boaz, ela deu algumas orientações a ela, para que ela pudesse se aproximar dele, que ele pudesse tomá-la como esposa. O que ela deu como orientação foi seguida à risca por Rute, e foi isso exatamente o que aconteceu. Ela acabou se tornando esposa de Boaz. Ela, por ter sido fiel a Rute, por ter sido fiel a Noemi, aliás, e por ter sido fiel a Deus, pôde gozar das bênçãos do Senhor e teve o privilégio de entrar na genealogia de Jesus. E o que a gente pode, dentro do nosso contexto aqui, Reviva, aprender com essa história? O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, é que o cuidado com a vida do próximo nos tira de uma condição que a dependência, que a codependência nos leva naturalmente, que é o egoísmo. Quando nós somos acometidos, de uma dependência, seja de uma substância ou seja de alguém, a nossa tendência é nos tornarmos seres completamente egoístas, coisa que fica muito claro nessa história que Rute não era. E o cuidado dela com a sua sogra chamou a atenção de Boaz. Eu vou ler aqui os versos em que ele diz ali para um dos seus servos o quão admirado ele ficou com a atitude dela. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido. E aqui ele está falando diretamente com Rute. Como deixastes teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa
do Senhor, Deus de Israel, cuja as asas vieste buscar refúgio. E de fato, Ruth foi muito abençoada ali naquela terra, porque ela não estava pensando, somente nela, na sua sobrevivência, mas principalmente a primeira atitude dela e a declaração dela ali deixa isso muito claro: para onde você for eu irei, onde você repousar eu repousarei, seu povo é meu povo, seu Deus é o meu Deus. E isso fez toda diferença na vida dela. Quando nós estendemos o nosso amor, o nosso cuidado para a vida de outras pessoas, nós inclusive ampliamos a perspectiva da situação, da condição em que nós estamos vivendo. É claro que os nossos problemas são sempre os mais importantes, e o que nós procuramos solução, e não é imediata, é para ontem sempre. Mas ao lidar com as questões dos outros, ao olhar para a situação de outras pessoas, muitas vezes nós notamos que aquilo que nós estamos vivendo, que os problemas que nós estamos enfrentando são tão pequenos, e nesse processo o Senhor acaba operando em nossas vidas, e quando nós olhamos para trás, o nosso problema já passou, e graças a Deus, graças a Ele, graças à manifestação da essência dEle, que é o amor, através das nossas vidas, além de passarmos pelos problemas que nós estamos vivendo, Ele nos dá a condição de ajudar pessoas que estão passando por outros problemas também. Ruth também tinha um problema diante da situação que se apresentava ali, diante da perda do seu marido, da perda do seu sogro, da perda do seu cunhado também. Apesar dela ser de outra nação, o fato dela não ter mais o marido, tudo bem que ela era jovem e podia, mesmo em Moabe, assim como aconteceu em Judá, se casar de novo, ela poderia, mas tem um ponto em que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, em que ela não abriu mão, que foi de continuar a servir o Deus que ela conheceu e aprendeu a seguir através do contato com essa família. Deus cuida de nós, enquanto nós também estamos sendo instrumentos nas mãos dEle, para cuidar de outras pessoas. Eu vejo isso muito claro aqui no nosso grupo de trabalho do Reviva. A maioria das pessoas facilitam as rodas de partilha, que trabalham no backstage ali para que tudo aconteça, também passaram por algum tipo de dificuldade, também sofreram no passado com algum tipo de dependência, e hoje estão na instrumentalidade do Senhor para poder alcançar e abençoar outras vidas. E é interessante que quando nós temos as nossas reuniões de planejamento e de partilha, como o retorno de todo mundo eu mais recebo quando tem uma reunião, quando eu estou atendendo alguém no meio da semana, do que propriamente dou, porque isso me fortalece, isso me faz olhar para onde eu vim e aonde eu estou hoje, isso me faz ver que eu também posso cair e cometer um erro, também posso cair e errar o alvo, eu também posso cair e portanto pecar, e serve como um fator preventivo na minha vida, estar servindo, estar abençoando a vida de outra pessoa. Que isso possa também ser um antídoto, um fator de prevenção na sua vida, em nome de Jesus. Enfrentamos problemas sim, temos dificuldades sim, mas sempre podemos estender o favor e o amor de Deus à vida de pessoas que também estejam passando por dificuldades. E isso muitas vezes faz com que a nossa perspectiva, faz com que nós deixemos de lamber as nossas próprias feridas e passemos pelas adversidades que nós estamos vivendo de uma forma muito mais branda e de uma forma muito mais rápida. O próximo ponto que eu quero abordar aqui, que nós aprendemos com essa história, é a importância de andar, de conviver com pessoas que gozem, que vivam os mesmos valores que nós, e eu estou falando dos valores do reino de Deus. Eu penso que foi fator fundamental para a escolha de Ruth, de seguir com a sua sogra, o fato de que se ela voltasse para sua terra, Moabe, para viver com a sua parentela,
e viver naquela sociedade, que era uma sociedade pagã, que era uma sociedade politeísta, que não adorava ao Deus único, ao Deus de Israel, ela com certeza não iria conseguir continuar vivendo de acordo com os princípios e valores que ela tinha aprendido com aquela família. A vida dela ia ser muito difícil se ela quisesse preservar a fé que ela aprendeu com aquela família. E é por isso que ela diz: o seu povo é meu povo e o meu Deus é o meu Deus. É interessante que a literatura, né, as recomendações de prevenção, por exemplo, de recaída para o uso de substância química, é que nós evitemos lugares, hábitos e pessoas que possam, né, nos levar ao uso da substância. Isso serve também para a codependência, isso serve para qualquer tipo de dependência. A gente, né, sempre trata a dependência química, a substância psicoativa como algo extremado, mas eu sempre lembro que uma vez numa roda de partilha, uma pessoa que tinha compulsão alimentar, e o alimento é uma substância que nós precisamos dela todos os dias para a nutrição do nosso corpo, mas assim como o uso de substâncias psicoativas, o uso nocivo dessa substância, da qual nós precisamos, que é o alimento, também pode trazer prejuízos para nós, né? Causando a obesidade mórbida, por exemplo, trazendo problema nos índices de taxa de triglicérides, colesterol, nível de glicemia no sangue, e por aí vai. E aí essa pessoa, ele tinha essa dificuldade, e aí num dado momento nós perguntamos a ele: aonde é que você trabalha? Ele falou: olha, minha maior dificuldade é que eu trabalho numa padaria. E aí o grupo falou: puxa vida, que desafio que você tem, né? Porque você trabalha literalmente, e aí essa é uma linguagem para o lugar que é o ponto de venda de drogas, né? Você trabalha literalmente na biqueira. Não vou orar não vou te indicar para que você simplesmente peça a conta agora, mas nós vamos orar para que Deus abra uma oportunidade de trabalho para você em um lugar onde não seja tão difícil a luta que você está travando, que não seja tão nocivo a esse momento que você está vivendo. E graças a Deus ele conseguiu de fato um outro emprego e pôde sair daquela situação de vulnerabilidade. Mas muitas vezes nós entramos em vulnerabilidade com a escolha de com quem nós estamos andando. Muitas vezes nós nos colocamos numa situação de vulnerabilidade com a escolha dos lugares aonde nós estamos frequentando. E Ruth foi extremamente sábia, porque ela queria continuar vivendo de acordo com o que Deus tinha para a vida dela, de acordo com a cultura que ela tinha aprendido com aquela família, que é a cultura do reino de Deus. E ela escolheu seguir com a sua sogra para a terra dela e continuar vivendo dessa forma. Que da mesma forma nós possamos ser diligentes, inteligentes e fazermos as escolhas certas também, de com quem nós andamos, dos lugares aonde nós estamos frequentando, para andarmos segundo os princípios e valores estabelecidos na palavra de Deus, para andarmos de forma preventiva a qualquer tipo de recaída, a qualquer tipo de possibilidade de pecarmos, e que em nome de Jesus nós dessa forma vamos viver a bênção do Senhor, assim como Ruth viveu. E o próximo passo e último ponto dessa reflexão, essa história, nós poderíamos aqui estabelecer uns 20 pontos, né? Mas nós não temos tempo para isso. Mas o terceiro e último ponto da nossa reflexão aqui é o fato dela ter decidido servir a Deus e não a deuses. Quando Noemi faz o segundo convite para elas, quando Noemi faz, né, as insta pela segunda vez a permanecer em Moabe e a ir morar com seus parentes, ela fala: volta para os seus parentes, voltem a seguir os seus deuses. E dessa forma, né, voltando para lá, vocês terão a possibilidade também de conseguirem se casar de novo, uma vez que vocês são jovens e, portanto, terão maridos para cuidar de vocês.
Mas a resposta de Ruth é definitiva. Ela fala para Noemi: o seu Deus será o meu Deus, ou continuará sendo o meu Deus. Que em nome de Jesus, todas as nossas atitudes, as suas atitudes e as minhas atitudes também sejam pautadas nesse princípio. Que nós possamos viver de forma cabal aquilo que a palavra diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 33. Eu quase sempre repito esse versículo aqui nos momentos em que eu tenho a possibilidade de fazer uma pregação, uma exposição. E esse texto diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E estas coisas diz respeito a uma lista de necessidades que nós temos para a nossa sobrevivência. Muitas vezes nós enxergamos Deus como meio de alcançar aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós enxergamos Deus como alguém que possa simplesmente realizar todos os nossos desejos. Mas nós temos que enxergar Deus como o princípio, o meio e o fim de absolutamente todas as coisas. E a partir do momento que nós o colocamos em primeiro lugar, nós temos nele todas as nossas necessidades supridas. Nós temos nele também, e a palavra também diz lá em Salmos: agrada-te do Senhor, lá no Salmo 35. E Ele satisfará o desejo do seu coração. E aí não diz respeito somente às nossas necessidades, mas aquilo que nós desejamos também. Porque quando nós estamos agradando ao Senhor, estamos andando segundo o propósito que Ele tem para as nossas vidas, automaticamente os nossos desejos têm alinhamento com o propósito dEle, têm alinhamento com a missão dEle, têm alinhamento com aquilo que Ele tem para as nossas vidas como propósito de vida. E portanto não vai nos desviar do caminho dEle, não vai nos afastar da sua presença. Que em nome de Jesus nós possamos nos posicionar como Ruth se posicionou e seguiu com a sua sogra para ajudar a sua sogra Noemi, porque ela queria servir ao Deus de Israel, ao Deus criador de todas as coisas, ao Deus que me fez e te fez a sua imagem e semelhança, e que todas as suas decisões também sejam pautadas nessa verdade, que tenham alinhamento com a palavra de Deus, que tenha alinhamento com a missão dEle e com o propósito que Ele tem para a sua vida, para que assim como aconteceu com Ruth e com Noemi, você também viva de vitória em vitória, você também viva em abundância de vida, que você também viva a plenitude de tudo quanto o Senhor tem para sua vida. É interessante ver, inclusive o amor, que essa nora teve para sua sogra e acabou redundando aqui nessa história, que é uma história de vitória mesmo, uma história em que Deus literalmente mudou a sorte dessas duas mulheres, e elas tiveram um encontro com o remidor. E Boaz aqui, ele é uma figura do próprio Cristo, uma figura no Velho Testamento que representa Cristo, que é o nosso remidor, que é o nosso Salvador, e hoje, neste momento, nós temos acesso a Ele, e portanto que nós, da mesma forma, possamos acessá-lo em todo o tempo, em nome de Jesus. É lindo ver que ela entrou na genealogia de Cristo, a relação dela com Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé, pai de Davi, e aí segue-se essa árvore genealógica até chegar em Jesus. Nós também podemos dar continuidade a essa árvore genealógica, a essa árvore de pessoas alcançadas pela verdade, que é o Evangelho, de pessoas alcançadas por Cristo, e conforme Ele declarou, Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus,
que a sua vida possa sinalizá-lo em todo o tempo, em nome de Jesus, e que você continue gerando frutos, que você continue sendo bênção na vida das pessoas que o Senhor quiser alcançar através de você. E tenha certeza que Ele está com o coração inclinado para cada situação que você está vivendo, para cada problema que você esteja enfrentando, assim como aconteceu com essas duas mulheres. Ele, a partir desse roteiro estabelecido, colocá-lo em primeiro lugar, andar com pessoas, na comunhão de pessoas que vivem os princípios e valores do reino, e escolher estar onde está a bênção do Senhor, e não em lugares que vão nos levar a errar o alvo. Isso vai fazer com que você viva a bênção dele de forma perene, de forma plena e de forma abundante, em nome de Jesus. Pai, eu peço que essa palavra alcance aos meus irmãos e irmãs e possa causar uma transformação, mudança de pensamento, metanoia, em nome de Jesus, para que nós nos aproximemos à estatura do varão perfeito que é Cristo, e andemos na dependência única e exclusiva do Senhor, e não na dependência de substâncias, e não na dependência de pessoas, e não na dependência de qualquer tipo de situação ou desejo que nós tenhamos, mas na dependência única e exclusiva do Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos andar na direção do Espírito Santo, e não no desejo da nossa carne, e não guiados pela nossa alma, pela nossa mente, pela nossa psique, mas única e exclusivamente pelo Senhor Espírito Santo, que faz morada em nós. É isso que eu te peço, essa é a minha súplica, Senhor, nessa noite, e que isso seja uma verdade na minha vida e na vida de quem está assistindo a essa mensagem nesse momento. É isso que eu te peço e te agradeço pela fé, em nome de Jesus, amém e amém. Agora nós vamos para o último momento da nossa reunião, que é o momento de partilha. Quem já está acostumado, já inclusive recebeu o link através dos grupos, mas se você está participando da reunião pela primeira vez, mande uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aí na tela agora. Fernando Santin, que está fazendo a gestão aí da recepção dessas mensagens, ele vai te incluir na roda de boas-vindas, e eu mesmo estarei contigo nessa roda, e vai ser um privilégio, um prazer te conhecer, e a partir da próxima reunião, você já estará participando das rodas de partilha, de acordo com a sua necessidade. Se você não se vê com a necessidade, não tem nenhuma compulsão e quer simplesmente ter alguma informação sobre o trabalho, pode entrar também, que eu vou te receber com muito prazer, e nós iremos trocar mais impressões e informações sobre o ministério. E nós sempre fazemos um acordo, para participar desse momento de partilha, que é o que aqui é dito, e mesmo estando no ambiente virtual, aqui fica. Nosso compromisso é orarmos uns pelos outros e não levar a história uns dos outros adiante enquanto esse testemunho não se tornar público. A palavra diz em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Essa confissão, essa partilha realmente produz cura em nossas vidas, e o complemento desse versículo é: muito pode em seu efeito a oração do justo. Nosso compromisso é orarmos uns pelos outros enquanto estamos no processo. Depois que se tornar uma bênção, que a bênção for estabelecida e se tornar um testemunho público, aí sim nós podemos dar esse testemunho para glorificar ao Senhor. Mas enquanto isso não acontece, eu peço que nós tenhamos esse compromisso de preservar o anonimato das pessoas que estarão participando conosco desse momento. Que Deus te abençoe, até a próxima quinta-feira, e juntos fica mais fácil.